Quando você se sente sobrecarregado, é porque você está assumindo responsabilidades que não são suas. Especialmente aqui, ó, da sua mente física. Isso acontece porque não te ensinaram a usar a sua mente. Na escola, na família. Ninguém fala, ó, como que você usa a sua mente. O máximo que dizem, hoje em dia, inclusive, é para ir meditar, para fazer um mindfulness. Mesmo assim, é raro alguém explicar qual o propósito da mente, para que você a utiliza e como a utilizar. Eu vou te dar essa chave aqui agora com uma explicação muito simples, para te permitir finalmente voltar ao fluxo. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa série De Volta ao Fluxo, que foi criada justamente em 3 partes para te dar um framework, uma metodologia simples e eficaz para você poder se conectar mais com a tua essência e com o teu fluxo, do teu caminho, do que realmente é teu. Bem, qual que é a situação atual da maioria das pessoas? Elas querem ter aquela alta performance, o que os executivos também chamam de flow, o que Abraham Maslow e Mihaly Csikszentmihalyi estudaram, consegui falar o nome dele, estudaram sobre o flow, essa alta performance. Tudo isso daqui são sistemas que foram criados estudando o que as pessoas estavam fazendo quando conseguiam sair daquele estado de estresse e se conectavam com resultados incríveis, que as pessoas conseguiam agir de uma forma que a criatividade exponenciava, que a sua habilidade de se conectar com o momento presente e de se focar era exponenciada também. O que essas pessoas estavam fazendo? E aí criaram alguns requisitos, né? Você tem que seguir a sua paixão, tem que ter curiosidade, tem que desenvolver as habilidades em torno do assunto. Só que ainda são algumas ferramentas que não endereçam por que isso funciona. E é nesse gráfico aqui que eu vou apresentar para vocês agora, que explica como que isso funciona de um jeito muito simples. A gente vai nessa série de 3 partes falar justamente só desse gráfico, embora muito simples. Eu vou dividir em 3 partes para explicar como que você se alinha com o teu fluxo, como que você usa as circunstâncias a teu favor e onde está o seu ponto de poder. Então essas 3 mini aulas aqui, mini apresentações para você poder ter uma ferramenta, uma permissão no dia a dia para voltar ao teu fluxo com facilidade e não ficar nesses embates, nos conflitos do dia a dia. Então, qual que é o problema aqui de fato? O problema é que a gente não sabe de fato o que é fluxo. As pesquisas estudam o comportamento da pessoa que está entrando em fluxo e que o cérebro responde de uma forma diferente. Mas da onde que vem esse diferente? Por que funciona isso? A gente encontra essa resposta quando a gente concilia o estudo da espiritualidade com o da ciência. Simplesmente pelo fato de que a gente não tem acesso a toda a realidade. Quando a gente se abre para outros tipos de conhecimento e integra, a gente vê que tem um encaixe perfeito, que é isso que eu vou apresentar aqui. Esse link que faltava entre essas duas abordagens. Porque é muito comum, quando as pessoas estão querendo resolver esses problemas, elas ficarem adotando um caminho ou outro. Ou seguem um taoísmo, ou seguem uma espiritualidade, e acaba se desconectando um pouco da mente analítica. Ou cai totalmente na mente analítica e desconhece aquele lado mais místico da vida. Sendo que, na verdade, a gente é criatura dos 2 mundos. A gente vive simultaneamente nesses 2 mundos. E para isso, inclusive, que existe a Timeless Academy hoje, este projeto aqui, que é para mostrar como a gente está simultaneamente em 2 realidades diferentes, coexistindo. E quando você entende isso, você vai acessar o teu fluxo com muito maior facilidade. Que é o que eu estou mostrando aqui justamente nesse gráfico. Primeiro ponto. A nossa percepção consciente representa quase nada da nossa percepção da nossa consciência de fato. Isso já foi identificado pela neurociência. A porcentagem é ínfima. Existe uma dinâmica que a gente cria um foco com a mente consciente para poder experienciar o que está acontecendo agora. Se você ficasse usando sua consciência para olhar todo o resto, você ia perder a experiência do que realmente importa naquele momento. Então a sua consciência cuida das outras questões. Então como que funciona o fenômeno da consciência? A consciência não está restrita no espaço e tempo, na matéria, no tempo, no relógio. É a tua consciência consegue ver o momento presente e todas as suas bifurcações, as variáveis possíveis, como se fosse uma teia, vamos dizer assim, e ela consegue ver os caminhos, as alternativas, o que pode acontecer se você fazer isso, aquilo, outra opção.
Então você tem uma consciência que consegue te guiar. Então imagine que você tem dois pontos de vista simultâneos. Você tem um ponto de vista terreno, a tua mente é focada na experiência física, e você tem um outro ponto de vista da sua consciência que está mais expandida, não está restrita no jogo tridimensional dos sentidos e do tempo, e com base nela, você consegue visualizar todos os caminhos e possibilidades. É mais ou menos como uma máscara de mergulho que você usa para mergulhar, mas ao mesmo tempo que você mergulha, você continua tendo alguém lá em cima no barco te orientando. Então você está focado lá na experiência embaixo no oceano, mas tem alguém que está vendo por cima tudo que está acontecendo. Ou de forma semelhante ao GPS que você usa no teu dia a dia. Você está no teu carro e você vê só o que está na tua frente. Você acha que se você pegar a Radial Leste, você vai chegar mais rápido lá no Tatuapé, né? Na zona leste de São Paulo. Mas você não sabe que teve um congestionamento, teve um acidente lá na frente. O teu GPS, que é um satélite, baseado no satélite que está lá em cima, ele sabe te avisar porque ele está vendo lá na frente, ele tem um ponto de vista superior. Ele consegue ver que lá na frente tem um acidente, te avisa e fala, pega uma rota aqui por dentro do bairro, que embora seja sejam ruas mais lentas, vai ser mais rápido do que você ir pelo caminho reto. É assim que funciona. Só que o que acontece? A gente não entende, a gente não acredita que existe uma parcela da nossa consciência nos guiando. Por não acreditar que existe uma parcela da nossa consciência nos guiando, que a gente tenta controlar tudo e seguir o caminho reto, o óbvio. Esse é o grande erro que faz a gente se sentir sobrecarregado. Porque a gente tenta controlar. O que é controlar? Controlar é você ficar analisando. Então vem um impulso da tua consciência, que é uma parte da tua mente que não está restrita à experiência física, focada aqui agora, está conectada com o campo, está conectada com as outras mentes, inclusive. E eu já consigo, inclusive, imaginar alguém falando assim, isso daí é pseudociência. A consciência, isso daí não existe, existe só o cérebro. Pois é, já foi provado que a matéria não existe. Matéria é 99,99999% de vazio. Já foi provado que o tempo não existe. O tempo é uma abstração mental criada pela nossa mente física, que interpreta os dados, a energia, colocando um evento após o outro para criar a experiência, o processo. Então já foi provado que o tempo e o espaço, na verdade, é só uma criação, uma pequena parcela da realidade, de tudo que existe. O que acontece de fato é a vida, a realidade, ela é simultânea. Por isso que você tem esses médios, essas experiências de ver o futuro, ver o passado. É porque tudo está acontecendo simultaneamente. E mesmo uma previsão não é permanente. Porque se você mudar agora, a previsão já pode mudar. A previsão só está te mostrando que se você continuar por aqui, você vai chegar lá. Só isso. E é essa a conversa, o diálogo que você tem o tempo inteiro com a tua mente superior. Quando você está definindo suas intenções, a sua mente superior automaticamente está se calibrando contigo como se fosse um GPS para te guiar pelo caminho. Agora, qual que é o problema? Por que então a gente se sente sobrecarregado? Porque a gente não acredita que existe essa mente superior. E ainda tem um segundo problema. Porque quando a gente ainda acredita, a gente ainda acha que ela vai querer colocar a gente num buraco. Porque a gente esquece da questão mais óbvia, que a tua mente superior é você. A tua mente superior é você. Não é uma entidade separada e está te conduzindo para um buraco, aí você cai no buraco, ela vai começar a rir da tua cara e falar, tá vendo aí? Se ferrou, acreditou em mim? Não existe isso. Mas é isso que a gente acredita. É a crença mais esquisita que a gente criou e fomos ensinados que faz a gente se desconectar do nosso fluxo. Essa é a principal crença que faz a gente se desconectar do nosso fluxo. Porque a gente acha que se a gente seguir aquilo que está dando vontade, a gente vai dar ruim. Voltando aqui então para o gráfico. Como que funciona aqui, analisando com o gráfico? Você tem dois tipos de ponto de alinhamento.
Ou você está alinhado com a sua consciência superior, ou você está desalinhado. Se sentindo desconectado, porque você nunca se desconecta da sua consciência. Mas você pode criar a ilusão que você está desconectado quando você acredita que está. E aí o que acontece? Quando você está se sentindo desconectado, aí você vai começar a duvidar de você, do que você quer fazer. Você começa a querer ficar controlando, analisando. Então vem um impulso dentro de você para falar algo, para fazer algo. E você não aceita, você questiona, você desvirtua, você por alguma crença filtra aquilo, como se você colocasse um óculos vermelho, e aí tudo que vem você vê através desse óculos vermelho, que pode ser uma crença negativa. Então, você começa a ficar analisando tudo que está vindo, e aí você vai se reprimindo. Então perceba como isso ocorre na prática. Pega uma criança. A criança nasce curiosa, experienciando o mundo, vivendo. Ela não tem restrição para o teu fluxo. Quando a gente começa a ficar analisando, que a gente começa a controlar o nosso impulso, e aí a gente vai ficando assim, aqui, ó, já se preparando para o caixão praticamente. Ficando rígido, com uma postura controlada, para evitar, eventualmente, que a gente acabe falando algo que não devia e eventualmente se queimando no mercado, por exemplo. A gente vai tendo um tom muito sóbrio, as pessoas vão começando até a dormir enquanto estão te ouvindo. E é isso que vai acontecendo na vida. Porque você vai se desconectando desse fluxo da sua vitalidade. Vitalidade é movimento, vitalidade é expressão, vitalidade é conexão. Só que aí você vai desconectando disso, por quê? Porque em algum momento você estava expressando sua vitalidade, tropeçou em algum lugar, pisou no calo de alguém, aquilo gerou alguma reação, você não processou bem, aquilo te trouxe uma limitação. Opa, aquilo doeu, não quero que sentir aquilo de novo. Em vez de entender aquilo, criar novas habilidades, aprender que aquilo às vezes era uma questão da outra pessoa e não tua, você processar isso com 4 anos, 3 anos de idade, ou às vezes 10 anos, às vezes você não tem essa facilidade. Para não dizer, não tem ainda, né? E aí você vai ter o resto da tua vida para ter duas escolhas. Ou você vai começar a retornar para a juventude que você tem, para a vitalidade, para o movimento, e começar a soltar essas tensões, ou você vai ficar cada vez mais tenso e vai perdendo a sua vitalidade até chegar o dia que você morre. Dos dois jeitos você vai morrer. A questão é que você pode morrer com vitalidade, com o corpo solto, leve, ou você morre todo travado porque você foi se fechando para a vida. E a ideia aqui do projeto é você voltar para o fluxo. Eu dou um caso real aqui. Por exemplo, eu comecei a fazer danças para trabalhar justamente a minha soltura. O que acontece? Inconscientemente, na hora que eu vou fazer movimentos, por que às vezes eu tenho rigidez? Será que eu nasci rígido? Será que com 4 anos de idade eu era rígido? Ou será que em algum momento eu fiquei rígido porque alguém zoou, brincou comigo, falou, fez alguma piada na hora que eu estava me expressando e dançando? Aí qual que é o ponto? Na hora que eu vou fazer um movimento, entre aspas, proibido, vem à tona o julgamento que criou a tensão que impede o movimento. Como funciona então? Veio uma experiência, aquilo me doeu. Aí eu falo, não vou fazer mais esse movimento porque esse movimento me dá um problema social. Então, esse julgamento cria um comando, tensiona os músculos para eu não fazer esse movimento. Quando chega aquela situação, naquele contexto, eu não danço. Aí eu fico mais rígido. Não vou querer me expressar. É isso que vai acontecendo. Só que eu estou fazendo um exemplo. Imagina isso a vida inteira. Você acumulando pequenas tensõezinhas. Quando você sai da sua zona de conforto, você naturalmente vai sentir as tensões. Quando você entende que está acontecendo isso, você pode acolher e falar, ah, tá vindo, e solta. Aí cada vez você vai recuperando a tua potência. Esse é o caminho que eu recomendo. Só que para você fazer isso, você vai precisar, então, aqui vem a dica. Tá, e como que eu me alinho? É pelo teu entusiasmo. Porque quando você segue o teu entusiasmo, age na situação que te traz mais empolgação, você está tendo uma conexão com a questão mais profunda tua que te guia. É a forma como a tua mente superior se comunica contigo
enviando sinais que você interpreta como um impulso que vem, muitas vezes a gente sente, inclusive, do coração, que tem essa ressonância direta com a mente superior, que faz sentir esse movimento. A gente tem hoje, inclusive, pesquisas que, por exemplo, chama Heart Rate Variability, que mostra que um estado saudável tem uma boa ressonância, coerência entre o coração, que também processa dados, e a mente física, o cérebro. Quando você tem uma boa relação entre os dois, uma boa coerência, você não tem risco de burnout. Agora, quanto mais discrepante está esse alinhamento, maior o risco de burnout. Então, quando você começa a usar como você se sente como um balizador para aquilo que realmente te importa, você começa a ter oportunidades, você começa a se movimentar, e isso vai te levando para os lugares que tem realmente oportunidades, que vão te trazer as experiências que você precisa, e isso pode, inclusive, te levar nos lugares onde você tem bloqueios, e você vai ter oportunidade de lidar com eles. Não significa que seguir o alinhamento vai ser só opa-opa, mas vai te levar nos lugares que vai te proporcionar crescimento. Sejam, então, as oportunidades positivas no sentido de criar algo legal, sejam os desafios para você liberar e perceber onde você ainda tem limites e soltar essas tensões que estão impedindo você de se expressar totalmente. Porque você nasceu livre. Em algum momento, você comprou tensões desnecessárias à sua livre expressão, essa livre conexão, que quando você era criança, você percebia mais claramente. E você tem a opção, a escolha de resgatar isso, se for o que você quer. Como você faz isso, então? Ativando o fluxo. E isso hoje está provado na neurociência, inclusive. Como? A gente chama na neurociência de hipofrontalidade. Quando você se ativa num estado de fluxo, que é esse estado de você se desconectar do tempo, até de outros assuntos, você tem um foco total, você tem uma experiência imersiva, você se conecta totalmente com o que está acontecendo, sua criatividade aumenta, o seu processamento de dados fica mais coerente. O que está acontecendo? Basicamente dois fenômenos. O primeiro é, o teu córtex pré-frontal diminui a atividade, que é justamente a parte tua que fica analisando tudo. Então você para de ficar controlando as coisas e começa a ser mais espontâneo, fazendo o que está na telha, sendo você mesmo. E isso ativa o resto do seu cérebro, que é um receptor da tua consciência, e aí a sua consciência finalmente tem a opção de canalizar todo o seu potencial para você trazer tudo à tona do que você tem. E quando você faz isso, você tem essa experiência de alta performance. É basicamente isso. E ativa o cérebro inteiro de uma forma mais ordenada, sinergisticamente, usando todas as partes dele de forma adequada. E aí você se movimenta, você usa o seu corpo, você se expressa. É uma experiência holística integral. Então você sempre tem duas opções a cada momento. Você pode ter uma experiência que está conectada com tudo, ou você pode estar se sentindo desconectado. Alinhado, desalinhado. Com amor, com medo. Com liberdade, com controle, com confiança, com controles, com sistemas de aprisionamento, com escolhas, com limites, no sentido de só tem esse jeito. Não limites saudáveis, né, que a gente fala muitas vezes, mas limites de só existe esse jeito. Ou pode ter escolhas. Aqui é um pensamento sistêmico, que inclui todos, inclusive você. Aqui é um sistema desalinhado, que só tem um jeito certo. Portanto, a parte mais importante, retomando aqui, é a gente tomar a consciência que você tem uma mente superior que não está conectada com o tecido espaço-tempo e por isso ela consegue te guiar. O teu trabalho da mente física nunca foi descobrir como as coisas vão acontecer. O seu papel com a mente física é só apreciar o que está acontecendo e fazer escolhas e agir com as suas habilidades. É só isso. É só isso. Aí você pode pensar, mas é muito fácil. Pois é. O teu cérebro foi criado, você foi criado, você existe desse jeito de propósito. Você não foi um erro. É fácil porque é o jeito que funciona. É só isso porque é para isso que funciona.
Agora, se você tenta usar uma ferramenta para aquilo que não foi, que não é, não é para isso que ela existe, óbvio que você vai ter dificuldade. Então, aqui a ideia é te fazer um convite para você começar a confiar, não em Deus, numa entidade como se fosse desconectada de você, mas em Deus na questão de que faz parte de você, que é você te guiando por um outro ponto de vista, faz parte do teu fluxo de consciência. Quando você faz isso, você vai naturalmente se conectar com os outros, porque aqui tem o detalhe que vem na próxima aula. A sua mente, que está com a visão do todo, ela sabe também as intenções dos outros. Por isso que ela te guia com muito maior sabedoria. Mas isso daí a gente continua no próximo vídeo.